A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse é o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 2, que nós vamos analisar hoje com o uso de uma inteligência artificial. O objetivo dessas aulas, sobretudo, é avaliarmos se é possível usarmos ferramentas de inteligência artificial para produzir estudos bíblicos, se esses estudos são confiáveis, e para isso a gente está colocando à prova essas ferramentas, trazendo a interpretação que ela nos apresenta de alguns textos bíblicos. Nesse caso, eu pedi para ela explicar para mim o texto de Gênesis 1:2, né? Então a gente vai dar uma olhada e eu quero que você acompanhe e no final a gente vai fazer aí um resumo para ver se o estudo que ela propôs de Gênesis 1:2 é verídico, né? Se é factual, se a gente pode considerar se houve erros ou não. Então ela diz aqui que esse verso vem logo após a declaração inicial de que no início Deus criou os céus e a terra, né? Então no verso 1 de Gênesis tem aquela famosa expressão, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. E aí ele diz que ele descreve o estado inicial da criação antes da ordenação e organização feita por Deus. Ele está referindo a esse versículo 2. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai dividir esse verso em algumas partes, né, e fazer uma explicação por cada uma dessas partes. Então, primeiro, ele fala que a terra estava sem forma e vazia. Qual a interpretação que ele faz disso? A expressão hebraica, não sei a pronunciar, né, significa algo desordenado, caótico, sem estrutura ou conteúdo. Então, veja só, a terra estava sem forma e vazia, né, que é uma tradução nossa no português, ela no hebraico vai ter essa ideia de desordenado, de caótico, né, não tinha estrutura. Então, a gente imagina um mundo bastante fora de ordem ainda, né? Não quer dizer que Deus criou algo imperfeito. Isso, olha só que detalhe importante, porque quando você vê esse significado, a primeira conclusão que a gente tende a tirar, né, é que no verso 1 Deus então criou uma terra muito bagunçada, muito caótica e precisou reorganizar, né? Então ele vai dizer que não quer dizer que Deus criou algo imperfeito, mas que a criação estava em seu estado inicial, ainda não organizada, né? Então, isso mostra que a criação ela foi feita em etapas, né? Ela teve um processo, vamos assim dizer. A ideia é que a Terra existia, mas não estava habitável ou estruturada. De fato, a gente vai ver isso, né, na sequência, porque nos próximos versos Deus vai criando as coisas, né? Vai separando a água da terra, vai criar os animais, vai criar o sol, a lua, as estrelas, quer dizer, então ela e finalmente o homem, né? Então, acontece um processo, né? É isso que ele está mostrando aqui. Então, me pareceu bastante razoável essa explicação que ela nos dá aqui. Trevas sobre a face do abismo. Tá? Abismo, vem do hebraico terron, refere-se a uma massa de água profundas, um oceano primitivo que cobria toda a terra. As trevas indicam a ausência de luz que Deus só traria no verso seguinte. Então, aí está, né? Então não havia a luz ainda, né? A luz também foi criada por Deus. Esse quadro reforça a ideia de um mundo em potencial, mas ainda não iluminado nem ordenado, ou seja, estava no processo da criação. No item 3, ele vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O termo hebraico para espírito, ruá, pode significar vento, sopro ou espírito.
aqui é entendido como a presença ativa de Deus. Vale lembrar que o Espírito Santo na Bíblia, né, ele tem esse sinônimo de sopro, né, de vento, como acontece lá em Atos 2, né, que um vento veemente, impetuoso veio sobre eles, encheu toda a casa. Então isso tem esse significado do Espírito. Pairava, né, sugere movimento contínuo, como uma águia que sobrevoa seu ninho. Indica que mesmo em meio ao caos inicial, o Espírito de Deus estava presente, sustentando e preparando a criação para receber ordem e vida. Bom, é bem interessante, eu acho que a interpretação que ela faz aqui, né? Uma interpretação bastante segura, né? Bastante conservadora e, portanto, dá para a gente considerar sim. Aí ele faz aqui um resuminho mostrando um sentido teológico, né? Ele diz que o verso mostra como Deus soberano que transforma caos em ordem. A criação não é fruto do acaso, mas da ação deliberada de Deus. Também é um lembrete espiritual, né? Mesmo quando tudo parece sem forma e vazio, Deus está presente atuando para trazer ordem e propósito. Então, interessante aí no estudo dele, que primeiro ele faz uma explicação literal do texto, né? O que significa cada parte do texto. Isso é importante, né? Você não fugir do texto, não fugir do seu sentido original ali. E depois ele traz aqui uma aplicação teológica, um sentido teológico, né, que é você trazer esse texto para os nossos dias. Então, até aqui me pareceu bastante coerente. Aí ele sugere aqui para mim, quer que eu faça um paralelo simbólico, exemplo, aplicação espiritual sem forma e vazio para a vida humana antes da criação de Deus? Falei, tá, ok, vamos ver o que ele sugere nesse complemento do estudo dele. Então ele fala aqui o seguinte, sem forma e vazia, simbolicamente pode representar a vida humana sem Deus, desordenada, sem direção, vazia de propósitos. Aqui, pessoal, é importante a gente entender que muitos pregadores, muitos pastores, teólogos, né, têm esse hábito, né, de você pegar um texto bíblico e dar um sentido alegórico, às vezes, para ele, né, de dar um sentido simbólico, trazendo isso para os nossos dias. Então, lá a terra era sem forma e vazia. O que ele está fazendo aqui é o seguinte, trazendo isso para os nossos dias, né, ou trazendo para a continuidade, que simbolicamente pode representar a vida humana, desordenada, sem direção e vazia de propósito. Assim como a Terra precisava da intervenção divina para se tornar habitável, o ser humano precisa da ação de Deus para encontrar sentido, ordem e plenitude. Muitos intérpretes veem aqui uma imagem do coração antes da obra da graça. Existe potencial, mas falta vida espiritual verdadeira. Então tá aí uma aplicação, né, para os nossos dias, simbolicamente, que faz bastante sentido, por sinal. Aí ele vai fazer uma aplicação simbólica do que seria trevas sobre a face do abismo, né? Então as trevas simbolizam, né, a ignorância, o pecado, a ausência da luz de Deus. O abismo pode ser visto como a profundidade do vazio interior, onde a pessoa pode se sentir perdida ou mergulhada em caos. E essa imagem reflete a condição espiritual da humanidade antes da revelação da luz de Cristo. E aí ele cita João 8,12, né, onde Jesus diz que eu sou a luz do mundo. Então, tá aí uma aplicação simbólica, também é possível, né, também possível, bastante coerente, por sinal. E, por fim, ele vai trazer que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Uma aplicação simbólica disso. Mesmo no meio do caos, o Espírito de Deus já estava presente, ativo e preparando tudo para a vida. Isso mostra que Deus nunca abandona, ele sempre está pronto para agir, trazendo esperança. Para a vida humana, significa que o Espírito Santo age em nosso interior, preparando o coração para receber a luz de Cristo e ser transformado. Então, tá bom, tá bom. É uma boa aplicação, uma aplicação boa.
E aí ele faz aqui o resumo, dizendo que o verso pode ser visto como uma metáfora da nova criação em Cristo, é possível. Assim como Deus ordenou o caos e trouxe luz, ele faz o mesmo na vida de quem volta a ele. Né? Onde havia vazio, ele traz plenitude, onde havia desordem, ele traz o propósito, e onde havia trevas, ele traz a luz e vida. Né? Então, tá aí. Esse é o resumo do estudo que ele nos propõe. Eu achei bastante coerente. E é importante para você que não tem familiaridade com inteligência artificial, essas ferramentas, elas não têm aí um raciocínio próprio, né? Elas não pensam, elas não têm uma ação própria. O que elas fazem é coletar grandes quantidades de informações, aprender com isso, né? E com base nesse aprendizado ela consegue sintetizar, responder perguntas e assim por diante. Então o que ela está nos trazendo aqui é algo que ela aprendeu, né? Aprendeu de quem? Aprendeu de teólogos, de estudiosos que publicam, né, e publicaram durante anos na internet conteúdos bíblicos, textos teológicos, né, reflexões, e aí é como se ela fosse um bom aluno, né, que ela leu todos esses textos, todos esses livros, conseguiu aprender e agora está explicando baseado naquilo que ela aprendeu. Então, se você usar uma inteligência artificial de uma forma crítica, ou seja, onde você analisa o que ela está te mostrando, né, é possível você usá-la para fazer, inclusive, um estudo bíblico como esse que a gente fez. Nesse caso, por exemplo, eu não vi nada de errado, né? Ela não trouxe ali nenhum problema teológico que a gente pudesse repudiar. Desculpa. Mas é preciso ter, então, essa consciência crítica para você usar de maneira adequada. Se você ficou até aqui, eu lhe agradeço e peço que você inscreva no canal. Aqui eu estou fazendo vídeos utilizando inteligência artificial para fazer interpretação da Bíblia. Inscreva-se no canal, compartilhe e veja outros vídeos com outros estudos. Deus abençoe em nome de Jesus.